desde que a gente chegou, a gente iniciou essa trajetória juntos, né? Se a gente colocar que foi em novembro do ano passado, e aí tendo a primeira Copa Xerém, depois a Copinha, e aí a Carioca, a Copa do Brasil, a Recopa, a OPG e depois fechando com o Atlântico. Deu tudo isso, deu 40 jogos, né? A gente conquistou 5 desses 8 campeonatos. Acho que foi fruto de uma transformação do grupo de jogadores. A gente queria muito que eles no início se transformassem numa equipe, que a gente conseguisse valorizar todo o talento individual que cada um deles tem de maneira coletiva, e isso mês a mês, né, dia após dia, a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse de fato uma equipe, né, onde todo mundo, a gente tem até uma frase, né, que todo mundo é importante, mas ninguém faz falta, e isso acabou trazendo evolução para os jogadores de maneira individual, e aí a consequência foi os resultados coletivos e expressivos de títulos, né? Ter mais títulos do que derrota. A gente, enquanto grupo, a gente está muito feliz por isso, mas a gente tem um discurso interno entre nós da equipe que apesar disso tudo, né, de tantos títulos, de ter mais título do que derrota, que não são as vitórias que nos definem como equipe, mas sim a nossa conduta, o que a gente faz, o quanto a gente trabalha, como a gente gosta um do outro, como a gente desfruta e aproveita o dia a dia. Isso é o que nos define. E aí o resultado acaba sendo uma consequência de tantas coisas boas que a gente viveu durante a temporada, como equipe, como grupo, e o carinho que todo mundo tem um pelo outro durante o dia a dia. A gente, quando idealiza o trabalho, né, quando eu cheguei no Vasco, eu sabia do potencial que tinha, e a gente vai vivendo dia após dia, treino após treino, pensando semana após semana, e vendo o que pode ser melhorado, o que pode evoluir, o que não está evoluindo. E aí, quando a gente percebe, a gente fala, não, peraí, a gente está ganhando bastante, está ganhando muito. Eu te confesso que foi até mais rápido do que eu imaginava no início. E a gratidão é muito grande, né? Porque os jogadores acabam que são a peça fundamental para que isso aconteça. A maior parte da engrenagem são eles. E eles que se esforçam, eles que se dedicam, eles que se empenham, eles que compram a ideia, né? E eu acho que é um grupo que tem merecido muito vencer tanto e vencer. Eu até puxei, né, nos últimos 5, 10 anos do Vasco, como eu sei que teve títulos nas campanhas anteriores de sub-20, mas eu fiquei curioso para saber se tinha acontecido dessa maneira como foi desse ano, né? E eu vi que não tinha acontecido, que realmente é um ano especial para todos nós. Tinha aquele tabu, né? Não jogou torneio contra equipes de campeonato nacional. E a gente foi para a Copa Atlântica, onde tinha o Palmeiras, tinha nossos rivais daqui do Rio, onde tinha equipes de São Paulo, equipes de Vitória, Bahia, enfim, tinha equipes de cenário nacional. E a gente conseguiu ali em 8, 9, 10 dias fazer 7 jogos e sair vencedor. Então a gente meio que apagou um pouco esse tabu, é campeão, mas não ganhou de equipes nacionais. A gente ganhou de equipes nacionais, a gente fecha um título no ano com equipes nacionais. Mas eu acho que, acima disso tudo, desse tanto de vitórias, é o que eu falei, é um time que se dedica muito, é um time que desfruta muito do dia a dia, jogadores que têm treinado com muita paixão, com muito empenho, que querem evoluir e que têm um sentimento gigantesco pelo Vasco, de representar o Vasco, de representar a torcida. Esse orgulho que o grupo tem, que ele tem colocado no dia a dia, eu acho que é o que tem feito a diferença para a gente ter bastante título, não ter 3 derrotas apenas em 40 jogos, e o que nos deixa muito felizes e que prepara os jogadores para daqui a pouco ter a equipe principal. Assim, eu tenho tido um discurso até bem ousado, né? Eu acho que a gente, junto de mais 2 equipes ou 3, a gente é favorito para ganhar a Copa São Paulo. E o que me dá essa confiança de falar isso é o trabalho de um ano. Aí eu vi como o time trabalhou, como a equipe trabalhou, como os jogadores, o que eles fizeram durante a temporada. É o sentimento permanente de conquista que existe dentro deles. Eles são pessoas inconformadas em relação a gente poder continuar ganhando, né? Não são jogadores que estão satisfeitos apenas com os títulos que já conquistaram. Eles têm vontade, desejo de querer conquistar mais. E aí traz junto disso o lastro de um ano, né, juntos, com os jogadores que juntaram agora, que era da equipe Sub-17, que vão ajudar a gente
durante a Copa São Paulo. E também, assim, o que eu tive de experiência nas duas últimas, principalmente, até que eu não tive com o meu ex-clube, né? Quando eu olho para o meu ex-clube, quando eu olho para o Vasco, e eu vejo o que a gente tem aqui e o que eu tinha lá, então eu enxergo, e ter chegado numa semifinal lá e numa final que foi esse ano, que eu já até não estava mais, mas conhecendo todo o grupo como eu conheci, vendo o que a gente tem no Vasco e tudo que a gente construiu com o Vasco durante o ano, me dá, acho que, a autoridade para poder falar que se as coisas correrem bem, que a Copinha, claro que acontece muita coisa durante a competição que a gente não controla, mas tudo aquilo que a gente pode controlar e que está controlado, nos coloca numa grande condição, eu acredito, de depois de 31 anos, brigar pelo título e dar esse presente para a torcida, e esse é o nosso desejo, o desejo do time. A gente tinha bons jogadores que não formavam naquele momento um grande time, né? Acho que tem uma diferença muito grande entre grandes potenciais e colocar eles todos juntos e falar, agora a gente tem um time, a gente tem uma equipe que joga de maneira coesa, que consegue ter consistência dentro do jogo, que consegue manter o nível de concentração alto, que consegue ser resiliente no campeonato desse e ter um mental muito forte. Então, naquele momento, a gente era muito potencial e talvez pouco equipe, pouco consistente. Era uma coisa que a gente, no início de trabalho, batia muito. E era uma cobrança interna que a gente tinha com os jogadores de ser consistente, de ser intenso, de ter um mental muito forte para aguentar o jogo a cada 2 dias. E eu acredito que a gente evoluiu muito isso. Isso se passa muito porque os jogadores evoluíram muito como pessoas, como seres humanos, né? No ponto que eles que perseveram mais dentro do jogo, onde aquela energia que eles têm nos primeiros 15, 20 minutos passa a não ser só nos 15, 20 minutos, mas nos 90 minutos da partida. E isso acaba dando confiança durante o resultado também, não mexe com eles, né? Você tá ganhando de 1-0, tá ganhando de 2-0, você quer buscar o terceiro, e se tu faz o terceiro, tu busca o quarto. E naquele momento, talvez o resultado mexia um pouco, até 1-0 eu defendo o resultado agora, eu busco o segundo gol. Isso tudo faz parte da maturidade da equipe, né? Era uma equipe jovem também, com a maioria dos jogadores 04 e muitos 2005, e são muitos dos mesmos que ainda estão, só que agora um ano mais velho, um ano de trabalho, e a gente acredita que estejamos mais experientes para encarar esse cenário, que naquele momento era tudo muito novo para eles, e enfim, acho que a experiência que a gente tem um ano após tudo que a gente viveu nos dá mais bagagem para poder encarar o campeonato. A gente não tem os 3 jogadores, e o Raí e o GB são por um motivo muito triste, né? A gente fica muito chateado, a equipe sente, eu sinto muito. É igual o GB ter perdido o ano todo, como perdeu por uma lesão, e uma lesão é o que o jogador sempre está sujeito, é uma infelicidade num treino, assim como foi com o Raí. E a tristeza pelo Raí também é muito grande, porque os dois são pessoas importantes, são pessoas que o grupo gosta muito e que são peças queridas dentro do nosso grupo e são jogadores talentosos, né? Mas, acima de tudo, é uma tristeza grande não ter eles, muito, não só pela equipe, pela falta que eles fazem pela equipe, mas pelo sonho deles, né? Pela evolução, por perder um ano dentro do que eles precisam fazer num processo final de desenvolvimento do 20 para o profissional. Então, essa tristeza muito grande, antes até da falta que eles fazem para a equipe, né? E o Ryan, por um bom motivo, né? Ao contrário dos outros dois, um motivo que é o que todos eles desejam, todos eles almejam. Quando eu falo que quando eles realizam um sonho de estar na equipe profissional, eles estão realizando um sonho meu também, de ter um orgulho de poder ajudá-los de alguma maneira, contribuindo na última etapa de desenvolvimento deles, para eles estarem na equipe principal. Então, do Ryan a gente está muito contente, está muito feliz. A gente espera que outros, além do Ryan, daqui a pouco estejam também tendo essa oportunidade na equipe principal, assim como eu tive durante o ano, né? Então, é um sonho dos meninos, que eu fico particularmente muito feliz com o Ryan indo para lá. E a gente tem a equipe, né? A gente tem equipe que acho que sustenta isso. A gente não teve o Ryan durante boa parte da temporada, fora um jogo ou outro. O GB a gente não teve, né? Eu até brinco, falei, eu falo pro GB, né? Eu falo, GB, eu vim pro Vasco para te treinar e não consegui te treinar ainda. Ele dá risada, né? Vira um momento meio de sacanagem ali entre eu e ele. Porque realmente eu tenho um desejo muito grande de treinar o GB, né? E por tudo que eu vi quando eu não estava no Vasco, e a gente vem sempre com essa expectativa. Mas a gente sabe que apesar disso tudo, os jogadores serem importantes, serem peças fundamentais, serem uma cereja do bolo dentro da equipe, mas
Essa equipe nossa se fez de esforço, de trabalho, de empenho, dedicação, e de 11 jogadores que em algum momento jogam como titular, mais de 25 que estão todos ali empenhados no dia a dia em representar o Vasco, e isso que nos dá alegria e nos dá orgulho. A imensa torcida vascaína pode esperar um Vasco aguerrido, um Vasco que vai brigar pela vitória em todo momento, um Vasco que vai ter jogadores que vão desejar em todo o tempo representar a torcida como tem que ser representada, que não vai desistir dos jogos, assim como foi dentro da temporada, e que a gente consiga fazer com que eles sintam orgulho e se sintam representados por nós dentro do campo. E tudo aquilo que a gente puder fazer, que a gente não tiver também fora do nosso alcance, a gente vai fazer para tentar dar esse título em janeiro para o Vasco. O Vasco merece esse título da Copinha. Acho que tá no momento de vencer, não pode ficar 31 anos sem vencer. E esse é o nosso desejo, a nossa ambição. E é isso que a gente vai procurar fazer durante todos esses dias que a gente estiver lá em São Paulo.